Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza. Pedir para os irmãos transmitirem aqui no telão para nós, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, por gentileza. Aleluia. Meus irmãos, então, assim diz a palavra do Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eram povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia. Senhor, estamos aqui hoje, meu Deus, para poder aprender de Ti, Pai. O Senhor trouxe cada um aqui, Senhor, com um propósito, na Tua casa, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor planejou esses dias para poder falar com os Teus servos, Senhor. Senhor, abre os céus nesse lugar, eu te peço, em nome de Jesus. Que o Senhor venha derramar da sala do Teu trono, Senhor, a Tua unção, a Tua sabedoria, Senhor, a Tua graça nesse lugar, Pai. Senhor, me põe nas Tuas mãos, Senhor. Peço a Ti, Pai, que derrama, Senhor, a palavra a qual deseja falar para a Tua igreja, Senhor. O discernimento, Senhor. E que o Senhor venha lançar por terra, meu Deus, toda barreira, Senhor. Que todo espírito de distração seja repreendido agora em nome de Jesus, Senhor. Que toda tentativa, Senhor, de tirar a atenção dos Teus servos, Senhor, de impedir que a palavra penetre os corações aqui presentes, Senhor, aqueles que nos assistem também, Senhor, seja lançado por terra agora, Pai. Que todos nós tenhamos os nossos pensamentos, a nossa atenção cativa, Senhor, a Ti, Senhor, ao Teu reino, Senhor, e possamos verdadeiramente, Senhor, ser transformados pela Tua palavra, Senhor, e pelo testemunho do Teu poder, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Fazemos isso na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Senhor. Pode sentar, por gentileza, meus irmãos. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, antes mesmo de eu pedir a palavra do Senhor, eu vim trazer aqui para a igreja, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. O Senhor ministrou uma palavra a respeito de santidade e separação para a igreja. E, primeiramente, o Senhor me levou a dizer para todos que estão aqui presentes, independente das circunstâncias que você está vivendo, que você viveu, de onde você veio, aonde você esteve, independente do que o mundo tem te acusado, do que o mundo tem usado para poder tentar te afligir ou tentar te impedir de chegar até aqui na casa do Senhor, te impedir de ter comunhão com Deus, te impedir de buscar o Senhor, de ter intimidade com Ele, independente das circunstâncias, irmão. O Senhor separou você, o Senhor te preparou, te trouxe até aqui. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem buscado intimidade com você, e ninguém vai impedir. Não existe distância, não existe profundidade que seja capaz de impedir o agir de Deus na nossa vida, de impedir o Senhor de nos alcançar. Jamais estaremos distantes, jamais estaremos escondidos, ou até mesmo muitos nos acusam às vezes, o mundo, o adversário, dizendo que nós não somos dignos. Jamais existirá isso. Ninguém tem poder para fazer isso, ninguém tem poder para nos separar de Deus. Não existe lugar onde o Senhor não possa nos alcançar. Amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu queria começar dando um testemunho para vocês do poder de Deus. E Deus ele confirma do começo ao fim. Porque a irmã Márcia veio começar o clamor e ela falou sobre o testemunho. Um dia, Suzana falou para mim que o testemunho consolida. Amém? Então eu quero dar esse testemunho para os irmãos. O irmão aqui gosta muito de falar, né? Contar a história, glória a Deus. O poder de Deus, gente. Amém. Toma. Olha, eu estou tremendo. Bom, irmãos, o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra, sobre a questão da necessidade de santidade.
E eu fui convidado por um irmão para poder levar uma palavra na casa dele, no dia de ontem. E cheguei lá, e era assim, uma garagem, tinham poucas pessoas, homens e mulheres de Deus. Chegou eu e minha esposa lá, e louvamos, adoramos, cantamos hino ao Senhor. E chegou a hora da palavra. Aí eu peguei o microfone, tinha uma caixinha de som, cheguei lá na frente. E quando eu fui começar a pregar a palavra qual, eu fiquei o dia inteiro com aquela palavra latente no meu coração. Eu acho que eu preguei ela para todo mundo lá em casa. E chegou na hora, sumiu. Tive um branco. Eu não consegui lembrar um versículo bíblico. E eu me desesperei, eu fiquei nervoso, meu coração aflito, eu comecei a chorar, eu fechei os olhos. Eu respirei fundo e eu falei, Senhor, o Senhor que me trouxe aqui. Eu vim confiando que o Senhor preparou para os teus filhos e filhas o alimento. E aí o Senhor foi me dando as palavras que Ele queria que eu falasse uma a uma. E para a glória do nome dEle, eu consegui entregar uma mensagem para a igreja. Para os irmãos que estavam lá. E durante o momento que eu estava entregando essa mensagem, tinha uma irmã no canto. Que antes de começar o louvor, antes de começar a adoração daquele culto, ela chegou meio atrasada, meio nervosa. E um pouco antes da pregação, o marido dela teve uma oportunidade de ir lá na frente levar uma palavra. E a minha irmã vai assistir isso aqui em nome de Jesus. Eu creio que ela vai assistir. E quando o marido dela foi lá, ele falou, tanto ela quanto ele tiveram a oportunidade, como foi difícil chegar até ali. Porque eles moram distante, eles foram convidados como eu pelo dono da casa. E que durante a semana apareceram diversos impedimentos de várias formas diferentes. Ela falou, irmãos, foi muita batalha para conseguir chegar. Foi muita luta, foi muito difícil. Quase desisti quando estava saindo de casa. Mas graças a Deus eu consegui chegar até aqui. E amém. Passou um pouco. Um dos irmãos que estava lá na frente liderando aquele culto no lar, ele entregou uma mensagem de Deus para ela. Ele olhou para ela e falou, irmã, Deus manda te dizer que Ele vai fazer. Ele vai fazer. E essa foi a entrega naquele momento. Eu me recordo agora que um dia eu estava aqui assistindo o culto e o nosso pastor olhou para mim e falou, João, Deus manda te dizer que Ele vai fazer. E eu testifico para vocês que Deus fez e fez muito além do que sequer eu consegui imaginar naquela época. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor por isso. E eu comecei a pregar a palavra, nervoso, suando, e eu senti que eu não estava conseguindo completar a missão que Deus tinha me dado. E sempre que eu olhava, como eu estou olhando para vocês agora, eu via em especial essa irmã, ela estava lá no cantinho, parecia que tudo que eu falava, ela notava, aquilo transformava algo dentro dela. Eu continuei ali na mensagem, e chegou o final da mensagem, eu nervoso, um pouco aflito, eu falei, Senhor, obrigado, porque eu consegui chegar até o final, entreguei a palavra. E foi se encerrar o culto, e o pastor da igreja desse irmão estava lá. Ele me chamou para poder orar pela minha vida. E chamou também essa irmã e o marido dela. São homens e mulheres de Deus também. E quando o pastor começou a orar por nós lá na frente, a igreja, todos os outros eram membros daquela igreja. Eu estendi a minha mão dessa forma, como quem vai receber a bênção apostólica. E fechei meus olhos de mãos dadas com a minha esposa. E naquele momento, dentro da minha mente, no meu entendimento, eu ouvi uma palavra que dizia assim, uma criança. E eu não entendi. Eu falei, uma criança, Senhor. Comecei a questionar dentro da mente, atrapalhou até eu ouvir a oração. E aí falou novamente, uma criança. E aí eu abri meus olhos e olhei para aquela mulher que estava do lado da minha esposa. E ela parecia aflita e recebendo a oração de olhos fechados, eu entendi de alguma forma que Deus estava dizendo que ia dar uma criança para ela. E eu fiquei aflito, eu falei, isso é coisa da minha cabeça. E aí quando eu olhei para a minha mão, eu vi um feto na minha mão. E eu não entendi o porquê. E eu fiquei assustado. E naquele momento, uma irmã logo atrás que estava orando, Deus tomou ela no mistério. E ela com uma autoridade que eu vou te contar. É a autoridade de Deus. Ela falou, irmão, ora a barriga dessa mulher. Toca e ora. E eu fiquei assustado, fiquei nervoso. Estou aprendendo, gente. Estou aprendendo.
E eu olhei para ela, aí veio uma irmã interceder, e eu fui andando em direção à mulher para tocar a barriga dela, e aquela mulher falou em mistério, em línguas estranhas, e ela disse: essa mulher é estéril. Naquele momento uma voz muito poderosa gritou dentro de mim: não é mais. E o meu corpo se arrepiou, a sensação tremenda que eu estava sentindo naquele momento. Eu toquei a barriga daquela mulher e orei pela vida dela, assim como Deus ordenou. E eu creio que Deus ontem fez na vida daquela mulher o extraordinário. O Senhor ontem realizou o desejo do coração dela, a qual Ele disse que iria realizar. E mais ainda, eu vi um feto na minha mão. E o Senhor depois fez com que eu chamasse ela no particular e dissesse para ela que Deus não ia fazer. Ele já tinha gerado. Ele já fez. E nós vamos testificar esse milagre. Eu falei para ela: irmã, eu quero ver ao vivo o dia que essa criança nascer. E profetizei. Profetizei com fé que é um servo, uma serva de Deus, que veio para marcar a geração onde foi incluída por Deus, que vai fazer o extraordinário na face dessa terra. E assim nós devemos fazer sobre a vida dos nossos filhos, filhas, irmãos, por todas as crianças, jovens, até pelas nossas esposas e maridos, sempre profetizando, porque a palavra tem poder. E a palavra que o Senhor me trouxe era a respeito disso. A mensagem que eu fui levar lá é a respeito da necessidade da igreja de Deus passar a ter um posicionamento mais forte em relação à intimidade e à santidade com Deus. Deus é santo. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. E a palavra em Hebreus, ela vai dizer que sem santidade não é possível ver a face de Deus. Nós todos aqui temos um propósito de ir para a glória de Deus. Nós sabemos, eu creio que os irmãos aqui já ouviram em algum momento falar sobre Apocalipse, que as ruas vão ser de ouro, que não vai ter necessidade da luz do sol, porque a glória de Deus vai inundar todo lugar. E vai ser maravilhoso, nós vamos poder estar íntimos, bem pertinho do Pai. Então, ali está dizendo que sem santidade não é possível chegar lá. E o Senhor me levou ao entendimento de que, no passado, o nosso pastor falou muito a respeito disso aqui, há uns dias atrás, que os cristãos, eles eram perseguidos, eles eram assassinados, açoitados, caluniados, crucificados, queimados vivos, torturados. E hoje em dia, a glória de Deus no nosso país não tem isso. Infelizmente, ainda tem alguns países que têm essas atrocidades, mas não existe como antes. Nós podemos nos reunir aqui, louvar e adorar o Senhor numa praça pública, subir um monte, na nossa casa, enfim. E o que tem acontecido, que tem muitos cristãos, homens e mulheres de Deus, que andam encolhidos, que são escondidos, são crentes escondidos. E o Senhor me levou a ter esse entendimento. Ele despertou essa visão no meu coração, que nós não somos mais perseguidos de verdade, nós não estamos mais sendo caçados. Mas o que está acontecendo? E ele falou: o que está acontecendo é a sedução do pecado. O que está acontecendo é o medo, é a acusação, é a falta de santidade. Eu falei, né? São palavras distintas. Como que vai ser ligado uma à outra? Assim? E o Senhor me disse: quando menos santidade vocês têm, menos íntimo de mim estão, mais vulneráveis ao pecado, mais vulneráveis a serem ofendidos e atacados pela acusação lançada. Porque o acusador, ele não vai deixar de nos acusar, independente das circunstâncias. Ele quer nos impedir, ele quer colocar uma venda nos nossos olhos. Ele não quer que nós alcancemos e vivamos na presença do Senhor como filhos, com a autoridade dada a nós, com a herança dada a nós como filhos. Nós não viemos para ser escravos do pecado, e nós não devemos continuar sendo. E o Senhor me levou a pensar no batismo. Ele me levou a fazer comparações com a vida de Jesus. Tem uma passagem bíblica que vai dizer, está aqui em Pedro mesmo, 1 Pedro, muito instrutivo, irmãos.
Quem não leu ainda, glória a Deus. E ela diz que Jesus ele desenhou um mapa para nós com as suas ações e atitudes. Tem até mesmo uma música que canta assim. E se nós formos olhar para a vida de Jesus, nós vemos que inicialmente no ministério dele, ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi tentado, ele passou pela tentação, pela provação, e depois ele curou, ele salvou, ele ressuscitou, ele transformou vidas através do testemunho dele. E eu fui induzido pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, a fazer comparações. E Jesus, ele se esvaziou da glória e do poder de Deus. E ele se diminuiu para caber na carne. Então o Espírito Santo trouxe ele até o útero de Maria. E assim ele foi gerado, homem, mas não escravo do pecado. Filho de Deus. O reino espiritual, 100% Deus. Material, 100% carne. Ele sentia fome, ele sentia sede, sentia cansaço, frio, sono, medo, tristeza, dor. Mas ele sabia o propósito dele. Ele sabia que ele é filho de Deus. E, independente das circunstâncias e das aflições, ele tinha total convicção do propósito de Deus na vida dele. Obediência. E também muito amor. Com certeza. Amém. E o Senhor me levou a olhar para a minha vida. E eu falei, bom, quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, nesse momento nós temos o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos convence dessa verdade. Então, a partir daquele momento, quando reconhecemos Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Logo em seguida, com a maturidade na fé e o desenvolvimento da nossa identidade como filhos, nós descemos as águas. Nós fazemos uma aliança com o Senhor Jesus. E a palavra ela vai nos instruir sobre a verdade. E quando descemos as águas, o homem, a mulher, escravo do pecado, naquele momento morreu. E aquele que se levanta, aquele é ressuscitado pelo Senhor nosso Deus. O mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E Ele nos dá a vida. E nesse momento, passamos a ser filhos de Deus, não mais escravos do pecado. Nós somos livres do pecado. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita a resistir ao pecado. Nos dá entendimento, sabedoria, Ele nos consola, Ele nos traz capacitação. E naquele momento nós não temos mais pecado, quando subimos as águas. Para os recém-batizados, renascidos em Cristo, no momento que nós subimos das águas, nós não temos mais nenhum pecado. Novas criaturas, amém? Glória a Deus. E aí nessa hora o Senhor me levou a pensar, e por que eu continuei pecando? Gente, história. Se você tem as condições semelhantes à de Jesus Cristo, por que você não segue os caminhos que Ele te ensinou? Por que você não caminha na mesma santidade que Ele caminhou? Por que nós continuamos pecando? E o Senhor falou, por conta da carne. Eu entendo que é por conta da carne. Pelo menos eu entendi isso no meu coração, amém? E Ele me levou a entender que para poder resistir à carne, nós temos todas as ferramentas dadas pelo Senhor. Nós temos a capacitação do Espírito Santo. Mas o céu é tomado à força. E é necessário que nós façamos esforço. Então, o Senhor, Ele disse, é necessário santidade. É necessário separação. É necessário renunciar aos desejos da carne. Quando renunciamos à carne, edificamos o Espírito. E o Espírito forte, ele resiste ao mal. E eu gostaria de ler uma passagem para os irmãos. Amém? Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Perdão, 21. Amém? Perdão, 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano,
o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados, porque éramos como ovelhas desgarradas. Mas agora, tendo voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Aleluia. Olha que interessante, porque ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça de Deus. Aleluia. Meus irmãos, nos dias de hoje, o pecado tem abundado ao nosso redor. Nós olhamos para qualquer dos lados, para a dianteira, para a retaguarda, para a direita, para a esquerda. Nós vemos pessoas sendo cegadas pelo adversário. Nós vemos homens e mulheres se prostituindo, se drogando, se matando, sofrendo, sangrando. Essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam de conhecimento da verdade. Elas precisam ser libertas. Elas precisam de um abraço. Elas precisam de uma palavra. Elas precisam testemunhar o poder de Deus. Elas precisam ser alcançadas. E nós temos a responsabilidade, como diz essa palavra, que os nossos pecados foram perdoados. E Jesus levou eles no madeiro. Quando diz essa palavra madeiro, é porque a palavra diz que é maldito todo aquele que for posto no madeiro, aquele que for pregado na cruz. E assim se cumpriu em Jesus, para perdão dos nossos pecados. E logo em seguida diz, para que pudéssemos viver para a justiça de Deus. E o Senhor, Ele me despertou para essa verdade. Quanto eu tenho vivido para a justiça de Deus? Quanto eu tenho me esforçado para exercer a autoridade dada a mim? A missão confiada a nós, que é de amar o nosso próximo, que é de cuidar dos nossos irmãos e irmãs. Muitas das vezes, essa palavra do Senhor falou, é para a igreja. Essa palavra é exclusiva, é especial para a igreja. Para quem já me conhece, para quem já está liberto, mas para quem não está ainda também. Por quê? Porque é necessário, meus irmãos, que cada um de nós saibamos a nossa identidade. Que nós somos filhos de Deus. Que nós fomos chamados para poder brilhar em meio às trevas. E levar luz àqueles que ainda não alcançaram. Aqueles que ainda não conseguiram. Aqueles que estão sendo impedidos. E esse é o momento. Esse é o momento. O tempo está acabando. O Senhor falou, o tempo está acabando. Ele está voltando. O Senhor Jesus está voltando. É necessário, meus irmãos, que nós nos coloquemos na posição. Eu sei que a palavra parece dura. Eu achei dura. E eu me afligi por isso. Porque preciso melhorar muito. Preciso buscar muito mais santidade. E o Senhor falou, é necessário que as pessoas venham testemunhar de maneira ocular o meu poder. Que as vidas sejam verdadeiramente impactadas. Que os dons aos quais são falados na palavra, que nos acompanharão como filhos de Deus. O Senhor Jesus disse que no nome dele nós vamos curar enfermos. Que nós vamos libertar cativos, expulsar demônios. Que nós vamos gerar vida em outras pessoas. Ele disse também que nós faremos obras maiores que a dele. Ele nos confiou, Ele nos enviou. Esse aqui, é o ano do serviço. Amém? Irmãos, o céu é tomado à força. A salvação, ela não vem para nós só por amor, só para que estou salvo, estou liberto, amém. É só aguardar a glória, não. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. De cada um. O Senhor gerou expectativa desde o útero da nossa mãe. Na nossa vida, para através da nossa vida, fazer obras maravilhosas. Mas é necessário que nós estejamos na posição. E é a respeito disso que ele falou hoje. É necessário que os meus servos, que as minhas servas, que os meus filhos e filhas relembrem, que eles entendam
que o avivamento, a qual é falado na palavra de Deus, é para a igreja. Avivamento é vida naquele que já tem vida. Avivamento é avivar, é aumentar a energia que tem. Esse avivamento, o qual é prometido para o fim dos dias, ele está acontecendo sim, amém? Mas eu creio que muitos ainda estão dispersos. O Senhor falou, acorde os que dormem. É necessário prestar mais atenção. É necessário se separar mais. É necessário ceder menos à sedução do mal. E a respeito dessa palavra sedução, eu olhei para a minha vida, irmão, e que o Senhor ajuda cada um a olhar para a sua vida nesse momento e discernir o que tem te seduzido para os desejos da carne. O que tem, irmão, sido pedra de tropeço no seu caminho, na sua vida, na sua casa, na sua família, para que você tenha mais intimidade com Deus, para que você tenha mais santidade na sua vida, para que você tenha mais poder de Deus sendo derramado. Porque o Senhor me levou a lembrar de Adão e Eva no paraíso. A palavra de Deus vai dizer que Deus proibiu que eles comessem. Ele disse, olha, não pode comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem, vocês morrerão. Mas a Bíblia vai dizer que a fruta era atraente para a vista. Ela era viçosa, parecia ser boa de comer. E a serpente seduziu Eva a comer a fruta. Ela não obrigou, ela não perseguiu, ela não torturou, ela seduziu. Ela fez aquilo que era atraente parecer mais atraente ainda, mais saboroso. Então é isso que o mal tem feito com os cristãos, com o povo de Deus. Já que ele não conseguiu a força, porque nós resistimos e estamos aqui até hoje, graças a Deus, ele começou a agir de uma forma diferente. Ele vem nos seduzindo. O processo é lento e disfarçado. Mas se nós olharmos para as nossas vidas, com certeza o Espírito Santo de Deus, eu creio nisso, vai nos orientar. E se ele ainda não orientou, peça, irmão. Senhor, me mostra, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que tem me distanciado de Ti, Senhor. Aquilo que tem me impedido de buscar mais a Tua santidade, Senhor. A Tua unção, a comunhão contigo. Que o Senhor vai mostrar. Ele responde. Ele está ouvindo. O Senhor nunca se afasta de nós. Muitas das vezes nós viramos as costas. E eu creio que, como eu testemunhei com os irmãos no começo, o Senhor continua fazendo milagres. Se formos chamar pessoas aqui na frente, vamos testemunhar grandes milagres. Mas o Senhor diz que Ele quer fazer muito mais. E que Ele vai usar cada um de nós. E quando fala Ele vai usar, a gente ouve tanto falar isso. Mas, irmãos, Deus está esperando. Ele está esperando o posicionamento da igreja. Isso é muito sério. É de verdade, gente. O mundo está acabando. O tempo está acabando. Olha ao teu redor. Feche os olhos agora, igreja. Por favor, feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Que você possa ser agora ministrado pelo Espírito Santo, que Ele venha te dar discernimento. Que enquanto você tem caminhado no seu dia a dia, quantas pessoas têm passado por você, que você poderia, ou que você deveria, como filho de Deus, talvez ministrar sobre aquela pessoa uma cura, uma palavra, ou testemunhar o poder, o amor de Jesus Cristo para ela, e você deixou de fazer. Talvez porque se sentiu desconfortável, talvez porque sentiu vergonha, talvez porque o mal te acusou, ou porque você ainda não tinha intimidade o suficiente com Deus para se sentir à vontade em ministrar sobre a vida daquela pessoa. Amém. Pode abrir os olhos, irmãos. Eu creio que Deus mostrou para os irmãos em algum momento do dia, da semana, do mês, da vida, que sempre há uma oportunidade de exercer o chamado de Deus para cada um de nós. E esse chamado é que sejamos testemunhas do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus, daquilo que o Senhor faz e daquilo que Ele é. Amém, meus irmãos? Amém. Foi uma palavra breve. A mensagem que eu queria trazer, enviado por Deus, eu creio que é essa. É a respeito do quanto Deus deseja mais intimidade e comunhão com cada um de nós. E quanta expectativa Ele tem gerado sobre a vida de cada um de nós.
E talvez tenham irmãos que começaram há pouco tempo na fé e ficam um pouco aflitos, falando assim, eu estou começando. Irmãos, eu comecei tem um pouco mais de um ano, tem um ano e uns meses. Para a glória de Deus, eu estou conseguindo vir aqui, é a terceira vez hoje. Amém? Aleluia. Deus vai usar cada um de um jeito. Use aquilo que Deus já te deu. Deus me libertou, hoje eu conheço a verdade. Amém? Pode testemunhar isso para alguém. Deus me tirou do vício. Deus curou meu casamento. Deus transformou a vida da minha filha, do meu filho. Deus transformou a minha família. Todo mundo aqui, com certeza, tem um testemunho para dar do amor do Senhor nosso Deus e de como Ele é maravilhoso, amém? E que nós possamos sair daqui hoje com essa instrução dada por Deus, que os tempos que nós vivemos hoje são tempos de atenção, Deus. São tempos onde nós devemos fazer esforço. O ladrão do tempo está aí, o celular, o trabalho, as contas, as preocupações, filho pequeno, filho mais velho. Tem sempre alguma coisa que vai distrair, que vai gerar um cansaço físico, emocional na gente. Mas pedir será dado. Pedir a Deus, Senhor, renova as minhas forças, porque eu quero viver a tua vontade. O Senhor renovará. Tudo que for pedido para a glória e honra do nome dEle, dentro do reino dEle, Ele nos dará. Irmãos, eu quero terminar essa palavra testemunhando para vocês algo bem rápido. Eu, após receber esse entendimento de Deus, eu costumo orar de joelhos antes de dormir na beira da minha cama. Eu oro durante o dia, todos os irmãos são assim também. A gente ora de manhã, de tarde, aí de repente está aflito, ora de novo, vai cantando os louvor, glorificando o Senhor. Só que eu não tenho o hábito de orar na madrugada. E eu já tinha ouvido irmãos falando, eu já tentei, aí eu orava, acordava, às vezes com sono, dormia de novo. Enfim, mas eu não tinha mais esse hábito. E eu estava no trabalho, sou motorista, estava dirigindo e falei, Senhor, quando eu chegar em casa hoje para orar na madrugada, à noite, antes de dormir, eu vou pedir para o Senhor, né, eu pensei assim dentro de mim, para que me acorde às 3 da manhã, mas que o Senhor me acorde às 3 da manhã em ponto, que é para eu ter certeza que o Espírito Santo de Deus está me ouvindo. E também para confirmar a palavra que eu vou levar para a igreja, essa palavra. E aí, eu cheguei em casa cansado e eu esqueci de pedir para Deus. Eu me ajoelhei para orar na beira da cama antes de dormir, mas eu esqueci de pedir. Às 3 da manhã o Espírito Santo de Deus me acordou e fez a questão de me fazer lembrar que eu esqueci, mas que Ele jamais esquece. Que antes mesmo de nós pedirmos, Ele já entrou com a providência. Que antes da palavra sair da nossa boca, Ele já a conhece. Amém, meus irmãos? E o Senhor me lembrou aqui agora e mandou dizer que, assim como eu testemunhei no começo do culto, que aquela irmã que chegou no final, e o irmão falou que ela ia receber a bênção, e no final do culto ela recebeu a glória e honra do nome do Senhor. O Senhor tinha me orientado a dizer para os irmãos que mesmo que for chegar atrasado, mesmo que for na correria, e o dia, principalmente o dia que tiver tudo difícil, que tiver tudo atrapalhando, que tiver uma aflição danada, uma dor, um sofrimento, uma perseguição, para irmão, que perseguição. O negócio está difícil a semana inteira. Ora, clama ao Senhor, pede socorro, mas que o irmão não deixe de completar aquele propósito que tinha feito com Deus. Seja ir para o culto. Eu vou para o culto na quinta. Mas está tão difícil, hoje eu estou tão cansado, atrasei no trabalho, cheguei correndo. Irmão, não deixe de vir. Porque no dia que tudo tenta te impedir, é o dia que Deus está com a sua bênção preparada. E, irmãos, é dura. Mas a realidade, o Atinho uma vez falou para mim, que se você não estiver preparado para receber no dia que Deus preparou, às vezes acontece de você voltar para o final da fila. E olha, é sério, irmão. É sério, não te ri porque parece piada, mas olha, não deixe de receber a tua bênção. Não deixe de buscar o Senhor verdadeiramente com tudo e com toda a força que você tiver. Nesses dias tudo tem tentado atrapalhar. E os dias que estão por vir são piores. As coisas devem ficar mais difíceis. E nós devemos ser a luz do mundo. Nós devemos ser aqueles que perseveram.
Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque nós conhecemos a verdade e ela nos libertou. Amém? O Senhor diz que quando Jesus caminhou pela terra, por onde ele andou, multidões o viam, o seguiam. Tinha aqueles que subiam em árvores para poder ver ele. Tinha aqueles que peregrinavam para poder seguir ele. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos 8 que Jesus Cristo foi o primogênito de muitos filhos e filhas de Deus que viriam. Nós somos filhos de Deus, com um poder dado por Deus para resistir ao pecado, com capacitação dada por Ele para resistir, com um poder dado por Ele para curar, para libertar, para transformar vidas, para gerar vida em outras pessoas. Amém? Então, assim é que nós devemos andar, meus irmãos. É isso que o Senhor está me dizendo aqui na encerração desse culto. Nós devemos caminhar de cabeça erguida, firmes, testemunhando o poder de Deus, sendo luz em meio às trevas, que por onde nós passarmos, que verdadeiramente olhe e diga: ali vai um servo de Deus, ali vai um filho e uma filha de Deus. Que quando as pessoas se sentirem aflitas, elas nos procurem para pedir oração, que elas venham perguntar do nosso Deus, que nós não estejamos nos sentindo oprimidos ou apontados, que nós tenhamos comunhão suficiente com Deus, intimidade, que nós busquemos uma vida de santidade, que nós tenhamos a capacidade de andar irrepreensíveis pelo mundo, porque Ele não pode nos acusar, porque é o Senhor quem nos justifica. Quem tentará acusação contra nós? Ninguém. Então que nós possamos hoje, meus irmãos, sair daqui desse culto dessa forma, cabeça erguida, peito estufado, sabendo que você é filho e filha de Deus, que você foi chamado nessa geração e eleito, separado, escolhido por Deus, para estar onde você está, para caminhar por entre as pessoas e gerar vida nelas, que elas devem te olhar e reconhecer à distância que você é a luz de Deus que está passando em meio ao mundo. Amém, meus irmãos? O irmão vai colocar um louvor. Eu creio que muitos aqui vão conhecer, mas deve passar no telão a letra. Normalmente é feita uma música para ministração, mas esse som, esse louvor é para nós adorarmos o Senhor, para dizermos quão grande e maravilhoso Ele é na nossa vida, e que nesse momento o Espírito Santo de Deus esteja. Vamos colocar de pé, por gentileza, irmão, para louvar o Senhor. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus esteja caminhando entre nós, sondando os nossos corações, nos levando ao entendimento daquilo que é necessário de mudança na nossa vida, de aperfeiçoamento. Amém? Vamos louvar o Senhor do fundo do coração, com temor, com amor, com paixão a Deus, com fé, irmãos, que Deus é Deus e Ele faz. Amém? Em verdade te adoramos, te adoramos. Vem ser, Senhor, te entregamos nosso viver.
irmãos? Pode continuar de pé mais um momento, por gentileza? Deus é maravilhoso. Eu falei, Senhor, eu tinha aquela palavra e o Senhor me levou aqui, eu consegui achar, glória a Deus. E a palavra do Senhor em Mateus 28, os irmãos podem transmitir, por gentileza? Amém? Mateus 28, versículo 18 em diante. E a palavra do Senhor diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meu irmão. É essa palavra que eu creio que nós devemos guardar no nosso coração. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero chamar o pastor Alves até aqui, por favor. Pastor, o pastor está aqui do meu lado para confirmar, eu creio, essa palavra. Que muitas das vezes nós procuramos o pastor para poder orar pelo enfermo, pela nossa vida, e é sábio, ele é nosso líder espiritual, nós sabemos que ele é um homem usado por Deus, mas Deus quer usar da maneira que usa o pastor, e de maneiras diferentes, mas com o mesmo poder, até mais, cada um de nós. E eu tenho um desafio para lançar para a igreja, e eu estou me colocando aqui porque eu também vou querer essa oração, amém? Eu desafio cada irmão aqui que deseja verdadeiramente ter santidade, ter poder de Deus derramado sobre a sua vida, ser aquele que vai impactar a sua geração, o seu meio, aquele que deseja brilhar como um sol passando pelas ruas, chamando a atenção de todos, testemunhando Jesus, que aquele que deseja orar pelos enfermos, aquele que deseja libertar os cativos, aquele que deseja propagar a palavra de Deus, todo aquele que deseja fazer toda boa obra, quem desejar verdadeiramente ganhar a unção, um renovo, um azeite sobre a tua cabeça, eu convido o irmão a vir aqui na frente, que o pastor e os vermelhinhos vão estar orando pela tua vida, vão estar com imposição de mão, assim como foi feito dentro da palavra do Senhor em Atos, com imposição de mãos, declarando no reino espiritual a unção, o Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um que veio aqui à frente. Meu irmão, não sinta vergonha, quem está vindo aqui não é que não tenha, é que deseja ter mais, amém? E sintam-se à vontade. Eu passo agora a palavra para o pastor, porque eu vou ali que eu quero receber mais também. Amém? Agradeço a igreja pela oportunidade, agradeço a Deus por ter me trago até aqui, e é dada a largada, irmão. Quem deseja de Deus, vem aqui buscar. Amém? Porque é daqui, ó, é do altar que sai o poder. Amém? Deus faz assim. Vai. Aleluia, irmão. Aleluia. Eu vou pedir para repetir esse louvor. Glória a Deus, aleluia. Mas com toda a força, com todo o entendimento, você colocar seu coração diante do Senhor através desse louvor. Em espírito e em verdade. É você, Deus. Ninguém pode impedir, nada pode impedir você. Teve uma pessoa que saiu de casa hoje, você varão, e é um varão, e está passando por uma batalha muito grande na sua mente, no seu coração. Você falou com Deus assim: Deus, eu vou até aquele lugar. Não sei se você falou comigo. Não sei se você fala comigo. Porque eu estou decepcionado. O inimigo gerou uma decepção tão grande no teu coração que você se afastou do seu ministério. Você sabe que você tem que chamar. E você se entristeceu muito. E você falou para Deus falar com você. Você não ia bem aqui hoje. Deus falou, você falou assim: Deus, se o Senhor realmente tem um propósito comigo, eu vou lá. E você chegou aqui com o teu coração até endurecido. E eu quero falar com você, varão. Deus fala contigo sim. Ótimo, aparece aí para mim. Você sabe do que eu estou falando, ótimo. E você questionou a Deus. Ele fala contigo sim. Porque você foi chamado. Você não está sozinho, varão. O teu Deus te conhece.
Ele conhece a pureza do teu coração. Eles feriram você, mas Deus quer te colocar de pé. Porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Aleluia. Então eu quero que você cante esse louvor junto conosco agora. E você, filha, que está questionando a Deus ainda, pode questionar a Deus. Eu já falei com você um monte de vezes, já te colocou de pé um monte de vezes. E você fica ainda questionando quem você é para Deus. Só você tem dúvida. Ele não. Ele sabe quem você é. E olha, o seu papai e sua mamãe não pode dar a unção que Deus já te deu. E também eles não podem tirar essa unção. Só você. E você está sendo abraçado agora, filho. Porque Deus sabe quem você é. Aleluia. Aleluia. Deus está falando com pessoas hoje aqui. E Ele pergunta para você, filha, quantas vezes ainda eu tenho que colocar você de pé? Quantas vezes eu tenho que colocar você de pé? Para que você possa entender que eu sou contigo. Cante conosco esse louvor.
Oh, Deus poderoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Papai está na casa. Papai está na casa. Oh, Deus poderoso. Senhor, como é bom sentir a tua presença. Como é bom saber que tu está na casa. Como é bom saber que tu trabalha, tu muda história, tu liberta, tu batiza, tu cura, Senhor. Ah, Senhor, eu já tenho clamado dia após dia para os seus filhos ver o que a gente vê, para os seus filhos sentir o que a gente sente, Senhor, porque o arrependimento genuíno, porque, Senhor, o nascer de novo, Senhor, nos torna nova criatura. E, Senhor, que aqui seja uma igreja convertida, que seja uma igreja, Senhor, lá nascente, sempre se renovando e sendo avivada. É isso que nós clamamos nessa noite mais uma vez. Oh Deus, como tu és maravilhoso, como tu és tremendo. Oh Senhor Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, que os seus filhos e filhas possam ser cheios e cheios do teu Espírito, Senhor. Porque aqui corre rios de água viva. Aqui corre, Senhor, o teu Espírito nesse lugar. Senhor, nós sabemos, Pai, que tu tá, e quem abre o coração só entra e ceia com ele, Senhor. Senhor, a tua igreja está de coração aberto. Entra e ceia conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Como tu és maravilhoso, Jesus. Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Hoje houve cura nessa casa. Hoje o papai está na casa uma vez mais. Hoje o papai fala com você assim: filho, filha, volte para mim. Volte para mim. Eu voltarei para vocês. Hoje o papai está dizendo aqui: ei, eu não estou adotando ninguém, não. Eu estou requerendo você para mim, porque você é meu, você é minha. Eu não adoto filhos, eu trago meus filhos de volta. Porque eu não sou pai de adoção. Eu sou pai que criou, que gerou, que sonhou, que planejou cada um de vocês. Eu quero fazer uma pergunta, não pode deixar de fazer pergunta. Você que está afastado, você que ainda não fez um voto com o Senhor e quer voltar-se para Jesus hoje, entrar nesse projeto de Deus, como famílias de Deus. Pastor, eu não me sinto dentro de uma família, eu me sinto como se eu não tivesse uma história. Eu não me sinto acolhido em família nenhuma. Ei, você quer uma família assim. Primeiro aquela que Deus inseriu, o papai e a mamãe. E tem essa família aqui chamada Pena e Manuel. Se você quer hoje voltar para Jesus, se você hoje entendeu isso, se você hoje quer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero estar junto com você. Eu quero estar junto com você nessa caminhada. E dizer que você não está sozinho mais. Não está sozinha mais. O Senhor teu Deus chamou esse lugar para reconciliar com você a aliança. Se você entendeu essa palavra, levanta sua mão, quero orar por você. Amém. Olha, já temos uma irmã aqui. Glória a Deus. Aleluia. 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 Temos alguém? Temos alguém que está nessa posição? Não resista ao Senhor. Não resista. Eu falo que o coração parece que vai pular pela boca, né? Quando Deus fala com a gente fica resistindo. Mas o coração vai pular pela boca. Parece que ele vai saltar pela boca. Ele não está saltando pela boca, não. Ele está dizendo: você é meu, você é minha. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem mais alguma coisa? Mais alguém? Para de brigar com o seu Deus. Eu só vou insistir mais uma vez. Porque é só você e ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é soberano. Deus está maravilhoso.
É o Senhor que faz como tu queres, da forma que tu queres. Aleluia. Berta, Marcelo e Yuri. Você não sabe que está ali pelo coração, você está aqui hoje. Descer sua família, entenda que o tempo de Deus faz. Quando Ele quer até mais um aqui. Marcelo, Yuri e Roberto. E tocando aqui mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Porque hoje a festa do céu. Hoje Deus está preparando uma festa maravilhosa em você. Amém? Senhor, aqui estão os teus filhos. Eles estão diante de ti, Senhor. Porque são o Senhor o único ser salvador. Receba as suas orações. Receba os seus corações diante de ti, Senhor. E manifesta a tua maravilhosa graça. Só vive e construir a cada um deles, as suas famílias. Em nome de Jesus. Você pode repetir comigo? Sim. Eu, Roberta, recebo Jesus como meu único e suficiência. E peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Porque agora não sou mais seu. Eu sou filho de Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Eu, Marcelo, volto à casa do Pai e declaro que Ele é meu único e suficiente Salvador. E peço que Ele perdoe todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que Ele perdoe os meus pecados. Em nome de Jesus. Eu, Yuri, feito Jesus, meu único, suficiente, Salvador. Eu peço que Ele perdoe todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Eu, Luan, volto no coração a Jesus. Peço. Ele Glória a Deus. todos meus pecados. Em nome de Jesus.
Aleluia, já nem sabe, né? Como é que a gente costuma fazer com a igreja? Aleluias. Você pode repetir comigo assim? Amados irmãos. Amados irmãos. Amada irmã. Amada irmã. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. A casa. A família. Tende Emanuel. Faremos tudo. Que tiver ao nosso alcance. Para mantê-los. Vivos na fé. Na esperança. E no amor. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vou levantar. Aqui é melhor. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Esta família tem de Emanuel está crescendo em graça, unção e amor. Nós temos a plena convicção que o Senhor está nessa causa. É o Senhor que faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. É dele e para Ele. A tia Suzana está anotando o nome, o telefone de vocês. Estou falando para isso do vídeo do batismo. Então vamos acertar, gente, antes da festa apostólica. Vamos acertar que nós vamos passar o que aconteceu na Serrinha, no dia de ontem, do batismo. Eu quero louvar a Deus, porque isso é obra do Senhor, não é nossa. Aleluia. Só gente bonita, gente. O próximo pode ser você, viu? O próximo quer acreditar que o próximo é você que está lá conosco lá. Acesse o nosso Instagram lá, o Facebook. As fotos estão sendo tudo colocadas lá. Tem mais de 500 fotos lá.
Não acesse lá que você vai ver o que Deus fez naquele lugar. Amém? Vamos colocar de pé, estamos encerrando já. Não esqueça as mulheres. Amanhã tem um culto abençoado na Catedral Emanuel. A pastora Sônia vai estar junto conosco lá. A pastora Tânia, bênção de Deus, vai estar conosco lá. E eu tenho certeza que a pastora Tânia trará uma palavra tremenda e abençoada para a sua vida. Amém? Vamos orar então encerrando? Amém? Senhor Deus, obrigado pelo culto de hoje. Obrigado pela tua palavra, pelos louvores. Obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado pela cura, pela transformação de vidas. Senhor, somos gratos ao Senhor porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor tem nos olhado com graça, misericórdia e perdão, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem muito mais daquilo que nós podemos pedir, sonhar ou pensar. Leva-nos no nosso lugar agora debaixo da tua unção e graça, Senhor. Que essa semana seja a melhor semana das nossas vidas. É o Senhor irá nos usar e manifestar a tua glória. Receba a unção do Senhor. Receba a glória do Senhor, a graça do Senhor. Receba a bênção apostólica, querido. E que a graça do Senhor, o amor de Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, meu amado, minha amada, filho e filho do Senhor. E permaneça dessa forma, não só hoje, mas por todo sempre, que esta igreja, que esta família chamada Tenda Emanuel possa dizer amém.